Ramon Antônio Esteban Gomes de Valdez e Castillo, mais conhecido no Brasil como Seu Madruga, nasceu na cidade do México em 2 de setembro de 1923. Foi um ator e comediante mexicano, mundialmente famoso, que, ao interpretar o célebre personagem Dom Ramon na série de televisão El Chavo de Ocho, além de ter atuado nos mais diversos papéis em outras produções do escritor Roberto Gomes Bolanhos, tais como El Chapulín Colorado e Chespirito. Sua carreira teve início na Era de Ouro do cinema mexicano, junto com seus irmãos Manuel El Loco Valdez e Germán Valdez Tintán. Seu personagem alcançou o status de ícone da cultura popular da América Latina, e Valdez é considerado, até hoje, um dos principais comediantes do México. No início da carreira, atuou em pequenos filmes, junto com seu irmão Tintán, na maioria das vezes, e também com papéis nos filmes de Pedro Infante e Cantinflas. Durante a época de ouro do cinema mexicano, Ramon foi um veterano no cinema. Trabalhou em mais de 50 filmes e também trabalhou em novela como Lupita, exibida no Brasil pelo SBT em 1985. Embora tenha dedicado a maior parte do seu trabalho ao cinema, a carreira de Ramon atingiu seu ápice na TV com El Chavo de Ocho, que no Brasil passou a se chamar simplesmente como Chaves. Em 1968, Roberto Gomes Bolanhos, mais conhecido como Chespirito, o convidou para fazer parte de seu elenco ao lado da atriz Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, e Rubem Aguirre, que é o professor Girafales. Juntos, dão início ao programa Los Supergênios de la Mesa Quadrada, que em 1970 se transformou no programa Chespirito e durou até 1973. Em 1970, Chapulín Colorado estreia, e em 1972 é a vez de El Chavo de Ocho. Embora tenha se destacado como Seu Madruga, Ramon Valdez fez várias outras interpretações, como Pirata Alma Negra, Tripa Seca e a paródia aos Estados Unidos, O Super Sam. As pessoas que conviveram com Ramon Valdez afirmam que ele era, além de muito talentoso, uma pessoa divertida e atenciosa. Roberto Bolanhos chegou a dizer que ele foi o único comediante que já o fez morrer de rir. Afirmação semelhante teria feito Edgar Vivar, o Senhor Barriga. Com o público, dizia-se que Ramon Valdez era sempre muito amável e respeitoso. Apesar da fama e reconhecimento, em 1979, Valdez se retirou dos programas de Chespirito. Na época, Ramon estava precisando de dinheiro para quitar uma casa e pediu um empréstimo a Chespirito, mas ele não lhe concedeu o empréstimo. Ao mesmo tempo, Ramon recebeu um convite para trabalhar em um circo, onde iria ganhar muito dinheiro. Assim, por questões financeiras, Ramon decidiu ir trabalhar no circo e deixar o programa de Chespirito, mas este não teria sido o único motivo de sua saída. Nos bastidores, comentou-se que Ramon estava insatisfeito com a direção do programa e já não trabalhava com a mesma alegria, o que também o fizera decidir a sair. Em uma entrevista, Esteban Valdez, filho do ator, declarou que a saída de seu pai foi porque Florinda Meza, então esposa de Roberto Gomes Bolanhos, embora ambos tenham formalizado o casamento apenas em 2004, queria o controle total sobre o programa. Porém, essa situação teria causado desconforto para Valdez, preferindo receber ordem apenas de Roberto Bolanhos, a quem lhe devia sua fama. Sua saída seguiu-se a de Carlos Villagrán, que ocorreu meses antes. Após deixar o elenco, Ramon ficou um tempo se dedicando a projetos sociais. Trabalhou no circo Orens e ainda fez shows por todo o México e em parte da América do Sul. Também esteve no filme Ok, Mr. Pancho, em 1981. Em 1981, no entanto, Ramon Valdez voltou a trabalhar com Roberto, desta vez com o seriado Chespirito, que voltara a ser gravado. Porém, Ramon permaneceu menos de um ano no programa e em novembro de 1981 ele saiu definitivamente.
Em 1982, o ator passou a trabalhar com Carlos Villagrán, o Kiko, na Venezuela, a convite do próprio Carlos, que havia saído também do programa em 1979 e tido divergências com Roberto Gomes Bolanhos. Ambos fizeram várias viagens para apresentar o show de Federico, onde Ramon interpretava Dom Moncho, dono de uma loja. No entanto, devido à baixa audiência do programa, Ramon só participou da primeira temporada e depois retornou ao México. Em 1987, trabalhou com Carlos Villagrán mais uma vez no programa Kiko, que passou a ser usado por Villagrán pelo fato de Roberto Gomes ter os direitos sobre o nome Kiko, mas não ficou muito tempo, já que também se dedicava ao seu circo. Ramon Valdez era amigo de praticamente todos os seus colegas de elenco, mas teve uma amizade especial com Angelines Fernandes e Edgar Vivar. Ramon e Angelines trabalharam juntos na era de ouro do cinema mexicano e sempre foram muito próximos, sendo que foi o próprio Ramon quem indicou Angelines a Chespirito para que ela participasse de seus programas. Edgar Vivar e Valdez eram vizinhos, segundo o próprio Edgar. Em algumas entrevistas, muitas vezes iam para as gravações juntos. Certa vez, pouco antes de Ramon Valdez falecer, Edgar Vivar lhe fez uma visita no hospital e Valdez, brincando, lhe disse: "Senhor Barriga, não poderei mais lhe pagar o aluguel", conta Edgar Vivar emocionado ao falar do amigo. Nos últimos anos de sua vida, Valdez dedicou-se a viajar com seu próprio circo por todo o México. Um de seus últimos trabalhos foi o comercial que gravou no Peru em 1987. Ramon Valdez foi casado 3 vezes, sendo que uma de suas esposas foi a cantora Araceli Julián. Ao todo, Ramon teve 10 filhos. Em 1985, um tumor maligno foi descoberto em seu estômago, com outro tumor já existente em seu pulmão. Mas a família de Ramon, temendo o susto que ele iria ter quando descobrisse, decidiu não contar para ele sobre os tumores e pediu aos médicos que fizessem o mesmo. Assim, Valdez nunca soube que tinha câncer e continuou trabalhando. Em 1988, Ramon foi fazer uma turnê com Carlos Villagrán no Peru, mas enquanto desembarcava do avião, se sentiu mal e precisou voltar ao México, sendo internado logo em seguida. Valdez era um fumante muito ativo, não largava o vício nem mesmo quando permaneceu internado. Passou a maior parte dos seus últimos dias sedado após mais de 2 meses internado no Hospital Santa Helena por conta de fortes dores. No dia 9 de agosto de 1988, morreu aos 64 anos de idade devido a um câncer de estômago que se espalhou pelo corpo e atingiu sua coluna vertebral. Encontra-se sepultado em Mausoléus del Ángel, na cidade do México. Em 2016, numa entrevista para o apresentador Gugu Liberato para o programa do Gugu, Florinda Meza contou que Ramon Valdez era o único ator de Chaves que teve problemas com drogas. A declaração teve grande repercussão em toda a América Latina. Florinda foi muito criticada por ter dito isso e acusada de tentar estragar a memória de Ramon. Alguns ex-integrantes do elenco, como Carlos Villagrán e Maria Antonieta de las Nieves, negaram que Ramon usava drogas e desmentiram Florinda Meza. Os filhos do ator ameaçaram processar Florinda, que se arrependeu de ter dito isso e pediu desculpas publicamente. Ramon Valdez é considerado até hoje um dos melhores comediantes da América Latina. Seu personagem conquistou ainda mais popularidade do que o personagem principal do seriado, principalmente no Brasil. Chespirito disse em diversas entrevistas que Dom Ramon era seu personagem preferido e que Valdez foi o único comediante que já conseguiu fazê-lo chorar de rir. Em 2010 foi lançado o livro Seu Madruga, Vida e Obra, uma homenagem ao personagem mais adorado pelos fãs. A obra foi escrita por Pablo Kastner. Em 2018, um dos filhos de Ramon, Esteban Valdez, anunciou que iria fazer um documentário sobre o seu pai. No mesmo ano, Esteban e Miguel Valdez, um dos netos de Ramon, vieram ao Brasil para gravar imagens do documentário com fãs brasileiros de Chaves. Em maio de 2019, Esteban divulgou o primeiro teaser do documentário, que se chama Com Permisito de Ramoncito. O documentário foi publicado no YouTube em vários episódios.